Olá amigos, estamos iniciando mais um programa para viver bem, um programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Camé 377. Nós temos um site que vamos colocar na tela, www.pazian.com.br, onde você pode acessar, conhecer o nosso trabalho, as nossas atividades e também assistir todos os programas que já foram transmitidos aqui por esse canal. Os programas para viver bem ficam hospedados no nosso site e se você perdeu algum ou quer rever outro, fique à vontade. www.pazian.com.br. Agradecemos também o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Ao Caio, ao Rafael, um abraço aqui do pessoal do Instituto. Hoje estamos aqui com um novo amigo, escritor, vai contar um pouco da sua vida, do seu trabalho, das suas obras. É o Marco Antônio Maiuri. Bem-vindo, viu, Marco? Muito obrigado, Pazian. Agradeço a você a oportunidade e desejo aos teleouvintes votos de muita paz a todos. O Marco, primeira vez que a gente conversa assim, né, pessoalmente, quem desenvolve o trabalho lá na divulgação na Mundo Maior, que é por onde saem suas obras, né? Sim. É Érica Silveira, né, nossa amiga em comum também. Sem dúvida. Érica que inclusive participou dos primeiros programas, na época chamava-se Vivência Espírita, ela fazia as reportagens externas, ela era pequenininha, ela cresceu também uma coisa? Aí, mesma coisa. Muito bem. Marco, você espírita de berço, como a gente fala, nasceu em família espírita ou era de outra religião? Então, eu desde criança sou espírita de berço, meus pais já eram espíritas. Já eram. E por conta da mediunidade que se manifestou de 6 para 7 anos, meus pais me levaram a uma casa espírita para que a mediunidade infantil fosse um pouco suprimida e voltou depois com 18, 20 anos, mais ou menos, 19 anos, até hoje, né? Tenho 49. Você, nessa época de 18, 19 anos, já começou a psicografia ou não? A psicografia começou com 21 anos. Logo em seguida, Logo né? em seguida. Até então. Tenho 49 agora, 49. Há 30 anos nós estamos aí na labuta. Na labuta, sem dúvida. No caso, esse desequilíbrio, geralmente quando a gente tem mediunidade muito que criança, a gente fala que está dando um desequilíbrio, porque a criança não tem ainda como, né, conviver com isso. E nós conversávamos até antes do programa sobre isso. Antigamente, quando a criança começava com mostrar a mediunidade, era um pouco suprimido isso, né? Isso não é nada. Hoje em dia está mudando, né, Maria? Está mudando. Principalmente nessa nova era que nós estamos entrando, as crianças estão vindo muito mais sensíveis, né? Muito mais abertas às manifestações voltadas ao mundo maior, né? Então, realmente... Ajuda, né? Ajuda bastante. Sem dúvida. No caso, mediunidade. Então, você, 18 anos mais ou menos, voltou a trabalhar. Que casa espírita? Começamos com um grupo fechado, um grupo familiar, não é? Depois frequentei uma casa espírita chamado União das Famílias. Em seguida, agora, fomos para o Núcleo Espírita Meditação e Caridade, que estamos até hoje, né? É até bom esclarecer, porque o nosso programa ele é assistido por pessoas de várias religiões, sim, estudiosos do espiritismo, simpatizantes. E às vezes a gente fala algumas coisas assim, normalmente, porque é coisa comum, mas para muitas pessoas fica um pouco, né? Como é que foi teu primeiro contato com a espiritualidade, né? Com os espíritos, você, através da evidência, através da inspiração, intuição, como foi? Como criança, a criança vê naturalmente, né? Para ela não cria muita distinção. Então eu conversava, eu via, eu relatava para os meus pais, principalmente para minha mãe, os espíritos que apareciam, né? Até espíritos infantis, até de crianças, né? Assim como espíritos adultos também. Mas depois, quando eu fiz 19 anos, a mediunidade começou a desenvolver mais dentro dos princípios de Allan Kardec, né? Começamos a estudar e começaram a se desenvolver outros tipos de mediunidade, né? Psicografia, vidência, psicofonia, né? Até então, estamos desenvolvendo esse trabalho. E o contato com Natanael? Natanael. Como é que foi? Natanael ocorreu em 88, que nós conseguimos sintonizar com ele. Natanael é o mentor, o mestre espiritual do Maiuri. O Natanael, ele começou em 88 a sintonizar conosco. Na verdade, ele sempre esteve por perto. Nós é que sintonizamos com ele, conseguimos sintonizar com ele, né?
e está ligado a nós desde muitas existências, e ele é orientador das nossas tarefas mediúnicas até hoje, graças a Deus. Eu estava dando uma olhada no seu trabalho e eu vi que você tem um livro que foi anterior a esse daqui. Sim. A Medicação do Amor. A Medicação. E você recebeu o livro, né? Pelo espírito de José Carlos do Patrocínio, um abolicionista. Exato. Como é que foi esse contato? Como é que foi esse trabalho? Foi maravilhoso, porque sempre que vou receber uma obra, o Natanael quem traz o espírito, né? Eles ficam perto, próximos, participam dos trabalhos para aprender a sintonizar, aprender a achar aquela sintonia fina, não é? E o Sr. José Carlos do Patrocínio é um espírito muito assim simples, uma simplicidade impactante mesmo, uma humildade bastante grande, mas muito inteligente, né? Então foi uma obra que deu muita satisfação mediúnica em receber. Você, no caso, você recebe a mensagem ou você visualiza a cena? As duas coisas, né? A minha psicografia é uma psicografia semi-mecânica e semi-inconsciente, né? Então, durante a psicografia, os espíritos tentam, através de vários métodos, minimizar as nossas falhas, né? Okay. Então, eles projetam também imagens, é como se você entrasse no pensamento deles. E durante a recepção... Explicar aqui para os amigos. A psicografia mecânica é aquela que o braço, a mão corre sozinho, né? O médium está olhando para cá, está concentrado e a mão vai sozinha. A psicografia que nós falamos é intuitiva, psíquica, é aquela que passa, né? Tem o nosso crivo, é claro, a nossa interferência. Então a semi-mecânica é um pouco lá, um pouco cá. Só que é uma mediunidade já mais difícil também. Hoje em dia a gente já não vê tanto, não vejo quase mecânica, e semi-mecânica ainda é um pouco difícil, né, de encontrar. E o caso de estar, quando o espírito passa, há todo o envolvimento, né, maior, há um envolvimento das pessoas, das entidades. Você se viu naquela época? Eu vi as cenas, muitas cenas relatadas no livro eu consegui visualizar. Por exemplo, tem uma cena que ele está beijando as mãos de Princesa Isabel. Eu consegui vê-lo beijando as mãos de Princesa Isabel. Mas você maior, espírito, você conseguiu se ver na época? Não, na época não, você entra no pensamento deles mesmo, sabe? Sim, você fica no estado, eu sinto um torpor, e começa a passar aquelas cenas como se fosse um cinema particular, sabe? A pergunta eu estou dizendo sobre colocar direito. Você conseguiu ver-se nem reencarnado naquela época? Não se distinguiu como nenhum personagem? Não personagem. Essa é a pergunta. É a história dele mesmo. História dele mesmo. Entendi. E no caso, você especifica um dia, um horário para a escrita, ou é quando sente a inspiração? Não, horário geralmente é um horário da madrugada, da meia-noite a 1, mais ou menos. É o horário que dá. É o horário isso é por causa do filho pequeno? É filho pequeno. Isso quando ela não acorda no meio da psicografia. Mas geralmente, você tem filho pequeno, você sabe como é, não é? Mas é um horário mais calmo, mais tranquilo. Você sabe que eu tenho alguns livros também, né? Psicografados. E eu tenho encontrado alguma dificuldade. E outro dia, refletindo, veio essa sugestão. Né? Depois da meia-noite, eu falei, não, isso é obsessão. Isso não pode ser verdade. Pelo horário, né? Mas não é obsessão, não. Acho que é isso mesmo. Tem que ser. E, pela editora Mundo Maior, você tem este livro. Tem um lançamento que nós vamos falar já. Sim. Eu estava vendo aqui no release. Qual foi o anterior? Eu tenho um livro chamado Renascer das Emoções. Não é? Um livro também que fala de um excepcional, o que levou a se tornar um excepcional, né? E em seguida a continuação desse livro é Reviver no Amor, que é o mesmo espírito chamado Lúcio, né? Ele conta a sua trajetória, o porquê da reencarnação como excepcional, as impressões que ele tinha como excepcional também. Reencarnado. É bem interessante. Saiu pela Mundo Maior também? Não, saiu por outra editora. Por outra editora? Esse é o primeiro livro, né, mediúnico. Pela Mundo Maior são esses. Quando foi o teu primeiro livro? Quanto tempo? 98. Então você ficou um bom tempo psicografando para depois lançar. Exatamente. Muito bom. Vamos falar agora do livro Passos para a Felicidade. Pedi para colocar na tela também. É um livro também pelo Espírito Natanael e resume o quê? Em mensagens?
São apontamentos para a vida diária, né? Vários anseios, várias dúvidas do ser humano em sua vida, de modo geral, estão aí relatadas. É um livro que foi um estudo que eles fizeram na espiritualidade e o Natanael achou por bem trazer aqui em forma de livro algumas observações, né? Sobre vários aspectos do comportamento humano. Reflexões. Natanael, ele tem esse nome devido a alguma encarnação dele? Ele se apresenta a mim como Natanael devido ao nosso encontro naquela época, quando ele se chamava Natanael. Ele desencarnou no ano 303 da era cristã, né, no Império de Diocleciano. Então ele se chamava Natanael. Depois ele teve outras reencarnações, né, que nós ficamos sabendo, algumas delas, e está até hoje aqui. Ou seja, esse grupo está aí trabalhando junto já há muito tempo. Já há muito tempo, graças a Deus. Você está na ponta de baixo hoje. Eu sou aquele que... A ponta aqui da caneta. Da caneta. E se a caneta falhar, ele pega outra caneta. Pode ter certeza. Vamos dar uma pausa de um minutinho? Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui para saber mais do trabalho aqui do Mayuri. Até já. Um minutinho e a gente volta. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Lembrando, temos o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso e o nosso site www.pazian.com.br. Você pode assistir esse programa, revê-lo, ou os outros programas que já foram transmitidos. Eles ficam hospedados nesse site para você poder ver junto com a sua família, na sua casa, centro espírita, no escritório, onde quiser, né, Mayuri? É verdade. Mayuri, tem alguns assuntos, vamos aproveitar que você é um espírita militante, né, para a gente conversar. Primeiro, a casa espírita que você trabalha hoje fica em São Paulo. São Paulo. Ela fica situada no Jabaquara, Praça Nova América, número 100, Cidade Vargas. É perto de metrô? Entre o metrô Conceição e o Jabaquara. Então é tranquilo. Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Os atendimentos, para quem quiser conhecer, lembrando que é gratuito, né? É gratuito, sim. Gratuito, não paga nada. Graças a Deus. E quais são os dias de trabalho? Terça-feira são as reuniões públicas, né? Todas as terças-feiras, 20 horas. Às 20 horas? Às 20 horas, reunião pública. Nessa reunião pública tem palestra, uma explanação doutrinária para explicar sobre o espiritismo, algum tema. Sim. E depois vem os trabalhos de passes. De passes. Nós desenvolvemos um trabalho ali voltado à saúde. Né? Então a reunião ela começa com 2 explanaçõezinhas de 20 minutos, um convidado e eu falo mais um pouquinho. Depois tem a parte da psicografia durante a reunião. A psicografia são mensagens ou de parentes? Às vezes acontece de parentes, né? Eventualmente acontece. É um pouco mais difícil, mas tem acontecido algumas vezes. Pessoas, né, que querem um comunicado, um conforto, alguma coisa, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, tem acontecido algumas vezes. E a segunda parte é a parte dos passes e curas que se fala, né? Através do Natanael, de outros espíritos. Como é que você entende e explicaria para os nossos amigos
como é que funciona o passe de cura. O que é cura? A pessoa está com um problema de saúde ou também um problema emocional? Como é que abrange? O passe de cura ele abrange as duas formas, tanto problemas psicológicos como problemas físicos. Mas é importante nós destacarmos que a doutrina espírita não veio curar corpos, veio curar espíritos, não é? Então, se for o caso da pessoa obter determinada cura ou melhora, inclusive, ela obterá, né? Depende do seu merecimento, do seu entendimento, daquelas conquistas morais que ela tenha obtido ao longo desse tempo ou possa vir a obter, né? Mas por isso que tem o esclarecimento das palestras antes dos passes, porque a pessoa esclarecida também faça parte desse processo de cura, né? Atua diretamente no perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, e se for o caso, como nós falamos, vai se refletir de uma maneira positiva no corpo, ou na mente, ou nas manifestações emocionais, psicológicas do indivíduo, né? Então, simplificando aqui o pessoal, nós temos então o nosso corpo, tem aquele corpo astral, ou perispírito, e é ali que é feito o passe, vamos dizer assim, o passe atua ali que ele reflete no corpo. E as palestras é para ver uma reforma de pensamentos, esclarecimento, né? Esse sistema de cura, né? Ele é processado como? É um passe normal? Tem macas? Como é que funciona? Não, é um passe normal, porém é mais potencializado pelo efeito da mediunidade e pelo trabalho da equipe médica que vai sempre às terças-feiras lá, não é? Tem que ser feito um tratamento? A pessoa vai uma vez só? Geralmente nós pedimos a primeira parte 8 vezes. Depois, se for o caso, renova-se, né? Mas é interessante porque temos tido, assim, observado grandes melhoras mesmo nas pessoas, né? Que traz muita alegria para nós. A respeito de cura ainda, Mayuri, você faz palestras? Faço. Em casas espíritas? Sim. Instituições que necessitam? Nós fazemos já há 25 anos palestras de divulgação doutrinária, né? Gosta de fazer? Adoro. A casa espírita. Eu percebi, você falou que faz palestra, seus olhos brilharam. E você fala sobre a cura? Nós falamos temas variados, né? Geralmente sugeridos pelos amigos espirituais, ou pela casa que chama, né? Em alguns estados, algumas cidades temos ido, né? Tem Nós colocamos à disposição. Há um pouco, sim. Com criança que o teu filho tem, filho, né? 1 ano e 8 meses. Não, menina, né? Menina, você postou a foto. 1 ano e 8 meses. Dá para viajar, assim, dá. Tudo? A minha esposa, graças a Deus, ela é trabalhadora também. Então ela entende a responsabilidade que é, né? Ela entende, você larga, né? A criança chorando de noite e vai fazer palestra, né? A minha sogra tem ajudado bastante. Nessas palestras, é só palestra, você não faz nenhum tipo de trabalho, de cura, nada? Algumas vezes, após a palestra, nós damos uma psicografia, tentamos... algumas casas dão essa abertura, né? Ocorre uma psicografia, né? Isso acontece, você falou algumas casas, é interessante o movimento espírita. Embora tenhamos todos uma mesma base doutrinária, sim. Até uma base funcional também, né, como indicação, existe muita diferença de trabalho numa casa, administração. É verdade. Algumas aceitam, outras não é? Tem métodos diferentes, porém a base tem que ser sempre Kardec e Jesus. Não se pode fugir de Kardec e Jesus, né? Às vezes tem casos que dão até uma cartilhinha, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo. É verdade, não é? Verdade. A gente sempre respeita, não é, a norma das casas, né? Fazemos nossos trabalhos. Muita tradição, né? Muita mesmo. Você viaja no Brasil inteiro? No Brasil, em alguns estados, já fui no Paraná, já fui em Minas, já fui em algumas cidades do interior de São Paulo, né? Sente diferença do espiritismo no sul para o sudeste? O espiritismo do sul está muito atuante, principalmente no Paraná, Londrina, muito atuante mesmo. Ao interior de São Paulo é muito também, um movimento espírita enorme. E o espiritismo do interior difere um pouco do espiritismo da capital, eles são um pouco mais unidos, né? Eles fazem eventos juntos, caminham praticamente juntos. Aqui acho que o próprio estilo de vida do paulista mais corrido, né? É mais corrido. A pessoa não consegue muitas vezes nem juntar assim, os amigos de um prédio, da rua, para bater papo. É verdade. Ainda mais centro espírita, né? É verdade. No bairro que eu moro, Jabaquara, tem perto de 100 casas espíritas lá. Num bairro? No bairro. Um bairro de São Paulo. Jabaquara é grande, né? E os eventos todos isolados. Isolados. O que acontece muitas vezes, também por causa dessas diferenças de casas espíritas, tem pessoas que falam, vou naquela casa que lá é mais forte. Ou vou naquela outra que o passo. Na verdade, todos fazem o mesmo trabalho, né? Mas deixar bem claro. Trabalho. A espiritualidade, ela
ela está derramando sobre todos os médiuns, sobre todas as casas, as bênçãos que a gente pode distribuir. É claro que existe afinidade, né? Então a gente vai num lugar, gosta mais daquele estilo, gosta mais daquele trabalho, né? E é ali que vai ter. Uma responsabilidade muito grande dos dirigentes é agora com o grande público que está procurando a doutrina espírita, né? No sentido de esclarecer realmente os princípios básicos da doutrina, né? Essa é uma responsabilidade que nós temos observado, que na nossa casa tem aumentado muito o público. Gente nova, né? Em busca de informações. Antigamente havia muito receio, muito medo. É verdade. Né? E as pessoas iam e não contavam para ninguém que estava indo no centro espírita, né? É verdade. Você vai aonde? Eu vou ali, tá? Não falava. E parece que a televisão quebrou também. Ajudou a quebrar esse tabu, né? A doutrina espírita no Brasil teve um antes e depois, quando naquela fase do pinga-fogo com Chico Xavier. Né? Poderíamos dizer que aquilo lá foi um marco divisório da prática espírita no Brasil, né? E agora, recentemente, a mídia tem abordado de uma forma muito interessante, né? Tem divulgado bastante, então também tem trazido muita gente para conhecer. Eu comento sempre com os entrevistados aqui que antigamente as pessoas muitas vezes não revelavam que eram espíritas, né? Porque eram questionadas, tinham assim, um preconceito muito grande. Hoje até chique, né? Hoje é até chique. Não é? Hoje é fácil, né? Divulgar a doutrina espírita, né? Você citou Chico Xavier, que trabalho lindo, né? Nossa, é maravilhoso, né? Chico era, para nós, principalmente na mediunidade, ele é um exemplo, né? É um modelo para todo médium de disciplina, de humildade, de ética, de perseverança. Hoje é fácil ser médium, né? Hoje é fácil. O que nós vendo a vida do Chico, a gente, diante das vicissitudes que ocorrem também na vida do médium, né? A gente se sente mais forte, né? Porque vê que ele perseverou e conseguiu. Verdade. Não é verdade? Mayuri, a Érica ficou buzinando aqui, a Érica que está te ajudando, para não esquecer de falar que os direitos autorais desse livro, né? Medicação do Amor. Medicação do Amor, são cedidos à Fundação Espírita André Luiz. Que faz um trabalho muito bonito também, Fundação né? Espírita André Luiz. Com crianças jovens, né? Jovens, excepcionais, né? Tem aquele livro que você fala sobre isso, e nós temos muitas famílias que têm no seu grupo familiar excepcionais, né? O que você pode esclarecer, ajudar, dar um alento para essas famílias? Bom, o excepcional, sem dúvida nenhuma, ele está num processo de resgate, de aprimoramento, né? Mas é interessante nós percebermos que eles vêm com aquelas famílias que estão preparadas para recebê-los, não é? São famílias que recebem muita ajuda, e quando se olha para um excepcional, não devemos ficar só pensando, ele deve ter sido um devedor do passado. Na verdade, ele é um espírito que, sem dúvida, tem os seus compromissos, mas ele está tendo a coragem de resgatar os seus débitos, coragem essa que talvez nós não teríamos. Verdade. Então, realmente, ele sente, ele ouve, ele percebe tudo que é falado para ele, as manifestações de carinho, as manifestações de apreço e de rejeição também. Ou seja, o exterior muitas vezes, né, se torna incomunicável, né, não tem só o corpo. Mas ele está ciente, o espírito está ciente de tudo. Está ciente. E a missão, uma coisa também que o Espiritismo esclarece, que é muito interessante, é que os familiares aceitam, né? Aceitaram essa tarefa com muito amor. É que chega aqui, as dificuldades aumentam, né? A matéria envolve e se torna difícil, mas tudo isso foi combinado num clima de muito amor e fraternidade, né? É verdade. O Natanael costuma dizer uma coisa interessante, que acho que serve para todas as barreiras que nós enfrentamos na vida. Deus nunca erra. Quer dizer, nós estamos sempre no lugar certo, na hora exata que precisamos estar. O que acontece é o melhor para todo mundo. É o melhor para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Nós falamos muito pouco desse livro aqui, o Passos para... Tem tanto assunto, né? O Passo para a Felicidade. Sim. Ele está sendo lançado esse mês. Vai ser lançado agora no Grupo Socorrista Maria de Betânia, no dia 29 de março agora. Não é? E é uma casa muito amiga, uma casa muito fraterna, que nos deu a oportunidade de fazer o lançamento lá. E aí vai ficar disponível nas livrarias. Ficar nas livrarias e na editora Mundo Maior também. Quem quiser adquiri-lo, pode entrar no site da editora Mundo Maior. Você lembra o site? www.mundomaior.com.br. Tá.
E, bom, mas aí fica na rede, né? Em todas as livrarias. Fica na rede. Hoje em dia está tão fácil, né? Você acessa. Exato. É só acessar, pode acessar o nome do autor, Marco Antônio Maiuri, que aí aparece todas as obras. Maiuri, olha, Espiritismo sempre dá margem a muita conversa, né? Muitas interpretações, é muito gostoso conversar com você. Muito obrigado. Eu te agradeço a presença. Muito obrigado. Fica aqui o convite para as pessoas que quiserem conhecê-lo, conversar, compareçam ao Grupo Espírita. Núcleo Espírita Meditação e Caridade, Praça Nova América, número 100, terças-feiras às 20 horas. Às 20 horas. Lembrando que é gratuito, gente, sempre, viu? Não é a primeira, a segunda não, sempre gratuito. As casas espíritas ligadas a Kardec não cobram nada pelos seus atendimentos. Quanto tempo nós temos? Tem aí 30 segundos para você dar o teu alô aos nossos ouvintes. Sim, nós gostaríamos de falar um pouco, só uma coisa a respeito do livro, que nessa época que nós estamos vivendo, uma época de tantos anseios, tantas dúvidas, não é? O Passo para a Felicidade, ele dá umas diretrizes muito seguras para que nós entendamos nossos eventos na vida, não é? Aqueles que chamam mais nossa atenção e nos tornam mais fortalecidos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você que está com a gente até agora, obrigado. Semana que vem, nesse mesmo canal, essa emissora, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.